Opa, meu nome é Emanuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje temos o vídeo das melhores cartas budget para as 99 de Edge of Eternities, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E como sempre, a premissa desses vídeos é que a Wizards lança coleções demais e fica difícil de acompanhar tudo, mas eu estou aqui para te contar quais são as cartas de EOE que eu achei mais impactantes e que não custam uma fortuna. Assim você pode se inteirar da coisa toda. E é claro, essa lista é baseada no que eu considero como cartas boas, então sintam-se livres para comentar abaixo quais são as figurinhas que vocês mais gostaram e que não apareceram aqui. Sem querer me delongar muito, mas quando eu comecei essa série eu trazia várias cartas e falava um tanto bom de cada, logo os vídeos saíam meio grandes. Iterando em cima disso, eu decidi falar só de algumas cartas por mais tempo. É um modelo que também funciona, mas às vezes não ficava tão completo. E para essa edição, eu resolvi balancear os dois. Tem 28 cartas aqui, se eu não me engano, em ordem alfabética no inglês, e eu vou dizer por que cada uma me anima e onde rodam por um tempo médio, sabe? A maioria, pelo menos. E ó, tô de olho, hein? Para feedback sobre esse modelo de vídeo que eu acabei de explicar. Logo, por favor, opinem se der vontade, e nós vamos ver isso tudo daqui juntos. Assim como o Budgetório também está junto da Trini Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E seja enfeitando o seu setup ou dando mais personalidade e proteção aos seus decks para os seus amigos e amigas da lojinha verem, você não vai ficar na mão. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se quiser no apoia.c/budgetóriocmd. Não consigo ser enfático bastante, eu acredito, mas realmente isso aqui só é possível graças ao apoio dessa galera e dos nossos patrocinadores. Beleza? Então, beleza. E bora lá ver as cartinhas budget de Edge of Eternities, essa coleção de lore confusa, cartas legais e umas pérolas budget que eu recomendo pegar pelo menos uma ou duas cópias para utilizar nos seus decks. All Fates Scroll, ou Pergaminho de Todos os Destinos. Eu vou tentar traduzir, apesar de que não tem tradução oficial mais, né? Liga Magic não coloca, pelo menos, ainda tem no Arena. E esse aqui é um artefato por 3 manas que você vira e adiciona um mana de qualquer cor, e você paga 7, vira, sacrifica ele, e compra X cards, sendo X o número de terrenos com nomes diferentes que você controla. E aqui eu quero já emendar de uma vez com o Survey Mechan, ou Mecano de Prospecção, quebrando a ordem alfabética da coisa toda, que é uma criatura artefato, robô por 4 manas com voar, resistência à magia, e você paga 10 e sacrifica essa criatura, e ela causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, o jogador alvo compra 3 cards e ganha 3 pontos de vida. E essa habilidade custa X a menos para ser ativada, sendo X o número de terrenos, com nomes diferentes que você controla. É por isso que eu botei elas juntas, né? Por conta dessa coisa comum. E essas aqui, na minha opinião, são um exemplo perfeito de como a Wizards pode ajudar decks incolores sem basicamente quebrar o jogo no processo. Pois historicamente, principalmente lá pra época de Mirrodin, o Magic teve muitos problemas quando a Wizards decidiu tornar artefatos incolores em cartas boas e versáteis. Pois aí, todos os decks podiam usá-las, desequilibrando meta de forma que as cores que já eram boas ficaram melhores ainda. Porém, entra aí a parte de terrenos com nomes diferentes. E como mecânica, isso é sim algo que todo deck pode utilizar, não me leve a mal. Mas eu sinto que a brilhança da coisa toda tá em outro detalhe. Pois quanto mais cores você tem, mais fácil é de ter terrenos com nomes diferentes, porém, mais tanto faz acaba se tornando esses efeitos. Ah, compra X cards, por exemplo, deck 5 color, que vai ter, né, às vezes todos os terrenos com nomes diferentes, isso é bem tanto faz. Mas para decks incolores, que vão sim, né, ter majoritariamente todos os seus terreninhos diferentes, talvez assim uns 5 ermos ali, isso aqui é uma mão na roda, cara. Arcanemy's Charm, ou Amuleto do Arqui-Inimigo, uma mágica instantânea por 3 manas pretos, com escolha 1. Exile uma criatura alvo ou planeswalker alvo, devolva 1 ou 2 cards de criatura e ou planeswalker alvo de seu cemitério para sua mão, e coloque 2 marcadores +1/+1 na criatura alvo que você controla. Ela ganha vínculo com a vida até o final do turno. E ó, já vou deixar claro, antes de tudo, hein? Eu tô escrevendo isso aqui no sábado, dia 23. Eu tava tirando carteira, então eu só consegui fazer esse vídeo no sábado. Inclusive, tirei a minha carteira de carro. Eu acho que ontem ou anteontem eu vi um burburinho em algum lugar sobre esse amuleto vendo o jogo em formatos competitivos. E se daqui uma semana isso tiver estourado de preço, eu não quero ouvir nenhum comentário dizendo: "Ai, o Emanuel trazendo aí carta de 60 conto pro vídeo." Entendeu? Eu não tenho como saber se a carta vai spikear entre eu fazer o vídeo e daqui uma semana.
beleza, terminei de reclamar. Onde a gente tava? Ah, sim, amuleto do arqui-inimigo. Isso aqui é basicamente a removal que Mono Black precisa e quer, pois exila a criatura alvo, sem choro nem vela, e retorna criaturas para sua mão, e o Planeswalker, né? Pode ser legal, inclusive, naquele Cardelion, eu acho. Eu tenho a porcaria do deck, eu esqueço o nome dele. Porém, eu admito que tem uns asteriscos aqui, pois destruir a criatura inimiga deixa ela no grave, o que é suscetível a reanimates. Enquanto a gente já tirou pra reclamar, sim, essa carta podia ser uma reanimação em vez de uma recursão, mas é aquela história. Se a minha avó tivesse roda, eu seria uma moto. Então, vamos nos contentar com isso aqui, que já é uma carta excelente, que ainda brinca de botar marcadores nas horas vagas e dá vínculo com a vida. Asteli Reclaimer, ou Reivindicador Asteli, uma criatura anjo guerreiro por 5 manas com voar, e quando essa criatura entra no campo de batalha, devolva o card permanente alvo que não seja de criatura nem de terreno com valor de mana X ou menos do seu cemitério para o campo de batalha, sendo X a quantidade de mana gasta para conjurar essa criatura. E ela tem Warp, por 2 manas quaisquer e uma mana branca. E para não ficar muito repetitivo, eu vou explicar uma única vez o que Warp significa. E prepara, e lá vai. Warp, ou distorção, sei lá como é que eles traduziram isso, se é que traduziram, é um custo alternativo para conjurar uma mágica, que significa, você pode conjurar este card da sua mão pagando o seu custo de Warp. Exile essa criatura no início da próxima etapa final e, em seguida, você poderá conjurá-la do exílio em um turno posterior. Ou seja, geralmente você vai conjurar isso barato uma vez, e num turno mais à frente você a faz pelo seu custo normal. Algo bem bom, inclusive, se a criatura tem ETB, pois assim ela entra uma vez e entra de novo. E ó, já dando um spoiler aqui de leve, eu tenho mais umas 4 ou 5 cartas com Warp nessa lista, pois eu achei a habilidade bem redondinha. Ela me agrada muito. A Wizard soube balancear isso, pelo menos, né, na minha opinião, de forma que temos efeitos justos, pois duram só um turno, mas interessantes o bastante pra valer a pena. Isso aqui, por sua vez, joga numa geada, né? Ah, sim, tem o caso de utilizar esse anjo aqui como uma recursão monobranca genérica, ele é um flyer, né, da vida aí. Mas eu acho que isso aqui brilha, voltando à sua remoção, pedra de mana, etc. Que morreu ou foi descartada, utilizada. E por ser um anjo, a geada faz isso aqui valer tão mais a pena, né? Bufa, bem bacana. Porcaria de passarinho piano. Bioengineered Future, ou Futuro Bioengenheirado, um encantamento por um mana qualquer, verde-verde, que diz, quando esse encantamento entra no campo de batalha, cria uma ficha de sonda, um tipo novo de ficha artefato que diz, pague 2, vire, sacrifique essa ficha, procure seu grimório por um card de terreno básico e coloque-o no campo de batalha virado e depois embaralhe. E aí o próprio encantamento também diz. E cada criatura que você controla entra com um marcador +1/+1 adicional para cada terreno que entrou no campo de batalha sob o seu controle neste turno. E por incrível que pareça, essa aqui não é a minha carta com a aterragem favorita da coleção. Mas eu estaria mentindo se não dissesse que esta é sim uma das cartas de aterragem mais fortes que saíram. Algo comum para essa mecânica, pelo menos na minha experiência, é precisar criar um cagalhão de fichas para dar dano letal. A aterragem é mais sobre quantidade do que qualidade, pois de verdade mesmo a qualidade das fichas não é lá essas coisas. Não se criam bichões, por exemplo. Não normalmente. Isso, por outro lado, transforma os seus Baloths em Behemoths, deixando a sua Azusa da vida feliz. Apesar de que, eu admito, isso aqui é perigosamente parecido com a Cruzada dos Catros, que é uma carta insalubre de se usar no tabletop. Então, preparem os seus dadinhos. Biosynthetic Burst, ou Explosão Biosintética, uma mágica instantânea por um mana qualquer um verde, que diz, coloque o marcador +1/+1 na criatura alvo que você controla. Legal. Ela ganha alcance, atropelar, indestrutível até o final do turno e desvirear. E assim como Super Proteger, Benção de Geia e Amigos, esse é o seu pump com proteção da coleção no verde. Quase que 7 sim, 7 não, tem saído uma dessas e eu não acho que atingimos o limite ainda. Decks de Calamax, regozijem-se. Biotech Specialist, ou especialista em biotecnologia, uma criatura inseto cientista vermelha e verde, né, 2 manas, e diz, quando essa criatura entra no campo de batalha, cria uma ficha de sonda, e toda vez que você sacrifica um artefato, esta criatura causa 2 pontos de dano ao oponente-alvo. E esse aqui entrou na lista basicamente pelas cores, pois há muito tempo eu venho reportando a quantidade absurda de efeitos como esses que a Wizards lança. É aquela menina aprendiz de marionete em Modern Horizon, são os bichinhos pretos lá de Final Fantasy que saiu agora. Eu acho que Age of Eternities tem mais um, e ele não tá nessa lista, pois
pois todos eles têm algo em comum, cara. A cor preta já não é especial mais. Aqui, no entanto, a gente tem uma carta verde e vermelha, o que possibilita utilizá-la com aquelas outras coisas que transformam artefatos entrando em dano. Logo, mais opção para as cores que ainda não atingiram essa massa crítica que o preto tem. E um pequeno adendo, né? Dar mais dano em um único alvo tem o seu valor também, tá? Não desvalorize só porque isso aqui não dá dano em todo mundo. E se alguém quiser, né, saber por quê, pergunta que eu respondo nos comentários. Choral of the Void, ou Coral do Vácuo, Cântico do Vácuo, sei lá. Encantamento aura por 3 manas quaisquer e uma preta, encantar criatura que você controla, e toda vez que a criatura encantada ataca, coloca o card de criatura alvo do cemitério do jogador defensor no campo de batalha sob o seu controle, virada e atacando. E ela tem Void. No início da sua etapa final, sacrifique esta aura, a menos que uma permanente não de terreno tenha deixado o campo de batalha nesse turno, ou uma mágica tenha sido distorcida nesse turno. E é isso que o Void faz, né? É tipo um órbido, que ela vai contar permanente saindo, mas ela conta o Warp também. E cara, que cartinha deliciosamente flavor, né? A gente tem aqui Sumistas, aquele culto que se importa apenas com morte, pós-vida, é da doutrina deles, caracteristicamente. E esse é um encantamento que rouba fiéis de outras crenças, mas se ninguém morrer, né? Que é a base da doutrina sumista, não tem como o coral, né, deles continuar. A carta em si é bacana também, me lembra muito como decks de Alexa às vezes terão formas de proteger a sua comandante, pois querem atacar com a mesma. Isso aqui roda bastante nessas listas. E a Alexa, por si só, vai agradecer de bom grado ter mais sacrifícios. Command Bridge, ou Ponte de Comando, é um terreno que tem. Este terreno entra no campo de batalha virado, e quando este terreno entra no campo de batalha, sacrifique-o a menos que você vire uma permanente desvirada que você controla, e ele vira para adicionar um mana de qualquer cor. Olha, respira. Eu não vou tentar dizer que essa é a nova melhor land multicolorida budget, pois ela não é. Ela entra sempre virada, tem que virar outra coisa, pode ser tenso. Mas veja bem, se o seu deck faz um comandante cedo, se enche rápido a mesa de permanentes, eu não acho absurdo virar uma comida, por exemplo, pra ter um terreninho que corrige mana muito bem. Quanto mais o jogo avança, mais irrelevante é virar essa coisa. Você vai ter fichinha... Bom, talvez você não tenha, né? Mas aí você não coloca isso no seu deck. Moral da história, a maioria dos decks de Commander hoje em dia vai ter permanentes bastante no late game pra virar uma sem muita consequência. De forma que eu vejo sim valor nessa figurinha pra quem quer jogar no precinho. Dauntless Scrapbot, robô de sucata audacioso, uma criatura artefato robô 3 manas, e diz, quando essa criatura entra no campo de batalha, exile o cemitério de cada oponente e cria uma ficha de sonda, que é aquela que rampa. Novamente, mais vantagens para decks incolores. Isso aqui, inclusive, te deixa até pegar um ermo. E como sempre, hate de cemitério no lateral é uma brincadeira gostosa, cara. Principalmente pois hoje em dia temos tanta recursão e reanimação disponíveis em todas as cores que fica difícil manter qualquer figurinha morta. E como brinde, essa aqui ainda é uma criatura artefato, que é uma das minhas combinações favoritas de cards. O que significa que isso aqui também deve ser bem legal pra quem joga de Urza, Breia, esse tipo de coisa. Ela de Acolyte, ou Acólito da Elegia, uma criatura humano clérigo 2 manas e preto, 4 ao todo, né? Vínculo com a vida, e toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, você compra um card e perde um ponto de vida. E ele tem aquela mesma habilidade de antes, Void. E nesse caso desencadeia para criar um artefato robô incolor 2/2. E pra mim, pelo mesmo motivo que uma rede de espionagem de Topteros roda, e pelo mesmo motivo que um Cutscale roda, isso aqui tem que rodar também. Pois comprar um card por oponente por combate, o que totaliza 3 cards, pois geralmente são 3 oponentes, é algo bem legal, cara, roda bem. E eu fico feliz em ver esse efeito sair do azul e do verde e ir para o preto finalmente, pois não tem motivos para essa cor não comprar tão bem quanto as outras, desde, é claro, né, que implementemos os custos de vida ali para ficar apropriado. Faller's Faithful, ou Fiel do Caído, uma criatura humano, mago 3 manas, que diz que quando essa criatura entra no campo de batalha, destrua até uma outra criatura alvo. E se aquela criatura não sofreu dano nesse turno, seu controlador compra 2 cards. E pros meus manos e minas que jogam de aristocratas, esse aqui é o seu próximo upgrade. Pois ao longo dos anos, eu percebi que a estratégia de utilizar criaturas não fichas que querem morrer é algo muito mais efetivo do que cagar um monte de fichinha na board. O que me levou a encher a minha aiara de cartas como o Ocultista Novata, aquele Conquistador, e por aí vai. Isso aqui, apesar de estar disfarçado de remoção ruim, na verdade é uma forma a mais de você poder sacrificar uma criatura sua, te comprando 2 cartas ainda por cima. Absolutamente insano. E é
claro, se a merda bater no ventilador, você pega e usa isso aqui com uma remoção. Pois se pior que tá não fica, mete o fiel do Tiririca na criatura inimiga e torce pra nada pior vir do topo. Como, por exemplo, um Glacier Godmaw, ou Bocarra Divina da Geleira, por que não? Uma criatura Leviatã, 5 manas quaisquer verde-verde, 6/6 com atropelar. E quando essa criatura entra no campo de batalha, cria uma ficha de sonda e ela tem aterragem. Toda vez que um terreno que você controla entra no campo de batalha, as criaturas que você controla recebem +1/+1 e ganham vigilância e ímpeto até o fim do turno. E aí sim, cara, essa é a minha carta favorita de aterragem da coleção, por pior que ela seja comparada com aquela outra que bota marcadores. E o motivo pra isso é justamente, eu não gosto de ficar botando 1 zilhão de dadinhos em 1 zilhão de fichinhas. A não ser que eu esteja realmente no humor pra isso, mas caso específico. Isso aqui sendo soft até o fim do turno, é muito mais fácil de manter a conta do que tá acontecendo. Porém, saindo do meu pessoal, das minhas preferências de jogo, isso aqui é um bichão que cresce, dá vigilância e ímpeto pros seus bichos. O que é inesperado, sinceramente. Eu vejo isso aqui até mesmo em decks não de aterragem, verdes, budget, só pelo ímpeto. Mas no Landfall, aí sim, isso aqui vira basicamente um Craterhoof Behemoth budget. Faz 10 lands, cria 1 zilhão de cascudos, o maior deles sendo 11/11 e os menores 2/2, todos com ímpeto. Como eu disse antes, a aterragem pra mim é sobre quantidade, mas isso aqui também traz a qualidade, inclusive na hora da defesa por conta da subestimada vigilância. E antes de continuarmos, me diz aí, o que vocês acharam de Edge of Eternities como set de Magic, como figurinhas? Compraram muita coisa ou ficaram só no kit pré-release mesmo? Por que não? Me diz aí quais são as cartas que vocês já foram atrás, que querem dar atrás, pois eu vou adorar saber e isso boosta o engajamento do vídeo. Loading Zone, ou Zona de Carregamento. Encantamento por 3 manas quaisquer e verde, e se um ou mais marcadores seriam colocados em uma criatura, espaçonave ou planeta que você controla, em vez disso, o dobro daquela quantidade de cada um daqueles tipos de marcadores é colocado nele, e ele vai ter Warp por 1 mana verde. Olha, não vou nem delongar, pois não precisa. Seu deck é de marcadores, ou de espaçonaves? Você quer dobrar isso tudo por múltiplos turnos, ou sei lá, pelo menos por um turno-chave? Se sim, isso aqui é staple, é muito bem-vindo. Mightform Harmonizer, ou Harmonizador da Forma de Poder, uma criatura, inseto, druida, por 4 manas, com aterragem. Toda vez que um terreno que você controla entra no campo de batalha, dobre o poder da criatura alvo que você controla até o fim do turno, e ele vai ter Warp por 2 manas quaisquer e 1 verde. Esse aqui é muito similar à carta anterior, de forma que, se o seu deck quer isso, vai ser bem óbvio. O que eu tenho pra comentar, no entanto, é que eu fico satisfeito em ver esse tipo de efeito de dobro de poder repetível tornando-se algo mais comum. De cabeça eu lembro só do Nexo dos Esporos, que dobra uma vez, mas pode ser desvirado, e do Colosso de Nileia, que faz isso com Constelação. A Terragem é algo muito mais comum e popular que ambos, e até mesmo a Terras em desenvolvimento se torna um terror para os seus amiguinhos oponentes. Moonlit Meditation, ou Meditação ao Luar. Encantamento auro por 2 manas quaisquer e azul, encantar artefato ou uma criatura que você controla, e na primeira vez que você criaria 1 ou mais fichas a cada turno, em vez disso você pode criar aquela quantidade de fichas que são cópias da permanente encantada. E eu me lembro que quando essa carta apareceu no meu feed, foi lá no Reddit, e eu fui até caçar o post, pois o comentário do topo me pegou demais, cara. Ele dizia algo como, isso definitivamente vai fazer algo. Não sei se vai ser bom, mas é algo. Que resume bem a minha relação com esse tipo de card. Sim, vai ter combos e sinergias insanas, todo mundo vai apontar como que 5 cartas juntas com isso aqui explode o mundo. Você pode, sei lá, botar isso aqui num terreno, artefato e rampar que nem doido, ou melhor ainda, com aquele Phyrexiano vermelho que cria goblins que tá aí na tela. Vixe, se brincar isso aí fica exponencial muito rápido. Mas falando de múltiplas peças específicas juntas, são as chances de você ter mana e tempo pra fazer isso tudo. Forma que, por mais contra-intuitivo que seja, eu acho que isso roda bem num deck que já quer clonar coisas gigantes. Ora, eu mesmo tinha uma sarrilha assim, que tinha todo tipo de efeito de clone e as coisinhas que eu queria clonar. E funcionava bem mesmo que o alvo fosse uma esfera de batalha Mir. Não me levem a mal, essa carta tá aqui, quer dizer que eu tô animado pra ela, quer dizer que ela roda, e permitam-se ficar animados com cartas explosivas e gimmick. Mas lembrem-se, para utilizar efetivamente essas coisas, vocês devem construir os seus decks para que essas cartas possam brilhar. Um carro pode ser bonito e atraente o quanto for, sem motor e roda, ele não funciona. Mutinous Massacre, ou Massacre Amotinado, um feitiço por 3 manas quaisquer, preto, preto, vermelho, vermelho, 7 manas, grande. Escolha aí para upar.
Destrua cada criatura com valor de mana da qualidade escolhida. E depois ganha o controle de todas as criaturas até o final do turno, desvire-as, elas ganham ímpeto ao fim do turno, e o jogo te lembra que 0 é par. E esse aqui é mais um dos momentos de hype pessoal meu, pois isso aqui é insano na Ognis, que é uma das minhas comandantes favoritas. Você escolhe ímpar, a moça fica viva, suas fichas de criatura sem custo também permanecem em jogo, e aí você rouba tudo com ímpeto e mata alguém no processo, deixando uma reca de tesouros para trás. E pra quem não tem uma Ognis, não se afobem, pois isso aqui é uma forma de global que deixa o seu comandante em jogo, o que é valioso pra muita gente. Escolha o tipo de custo que não é do seu comandante, faça uma insurreição com o que sobrar de pé, e aí é só correr pro abraço. Pain for All, ou Dor para Todos. Um encantamento, aura, 2 manas quaisquer e um vermelho, encantar a criatura que você controla, e quando essa aura entra, a criatura encantada causa dano igual ao seu poder a qualquer outro alvo. E toda vez que a criatura encantada sofre dano, ela causa aquela quantidade de dano a cada oponente. E de cara, eu acho isso bacana para decks de fling ou arremessar, pois essa é uma forma de dar dano sem perder o seu grande bicho. Seu Golias do Orsovilla, por exemplo. Mas, pensando melhor, esse negócio de causar dano a todo mundo quando a criatura toma dano é algo bacana também para listas de dinossauros. De forma que seus motores de enfurecer agora causam dano aos oponentes também, o que pode ajudar a acelerar aqueles decks que já são bem rápidos, pra ser honesto. Requiem Monolith, ou Monólito do Hacking, um artefato por 2 manas quaisquer e um preto, com vire. Até o final do turno, a criatura alvo ganha. Toda vez que esta criatura sofre dano, você compra aquela quantidade de cards e perde aquela quantidade de vida, e o controlador daquela criatura pode fazer com que esse artefato cause 1 ponto de dano a ela. Ative somente como feitiço. E essa aqui é uma carta com muito texto que é excepcionalmente rápido de se explicar. Pois tá vendo essa parte que fica entre toda vez e a palavra vida? Pois é, isso aqui não é o foco da carta, pois te leva a acreditar que isso vai trigar várias vezes e vai ser a principal utilidade da coisa toda. O importante mesmo, no entanto, é 1 de dano, que torna isso aqui numa arena Phyrexiana artefato que triga no turno que entra, que é tudo que eu poderia querer pra uma carta que eu já não gosto e que nesse modelo eu acho que fica bacaninha. Rig for War, ou Preparar-se para a Guerra. Uma mágica instantânea por 1 mana qualquer um vermelha, a criatura alvo recebe mais 3/0 e ganha iniciativa e alcance até o final do turno. E essa aqui entrou pela cota do Calamax, pois a pluma já voa, logo alcance é meio tanto faz pra ela. Isso é mais uma forma de aumentar o poder dele ou dela em 3, e nunca tivemos uma instantânea alcance e iniciativa juntos. Ou pelo menos se teve eu não consegui achar. E olha, é uma misturinha bacana, ganhou meu coração. Ruinous Rampage, ou Fúria Ruinosa, um feitiço por 1 mana qualquer, vermelho com escolha 1. Fúria Ruinosa causa 3 pontos de dano a cada oponente, ou exile todos os artefatos com valor de mana 3 ou menor. Essa aqui é meio picante, hein? Pois exilar tudo com valor de mana 3 ou menos é cruel dependendo da lista. Roda tesouro, roda terreno artefato, roda pedra de mana, fichinha de tóptero. Vai ser triste dependendo de quem tomar isso. E só por essa característica eu já acho que essa figurinha compensava ser utilizada em decks de Commander. Mas olha, se você tem coisas que amplificam dano, os 3 de dano de cada oponente podem se tornar 6, 9, às vezes um Torbran adiciona mais 2 ali. Um deck perfeito pra isso é a Mosto, mãe de ataque, mencionando decks que eu já tive, pois ela vai fazer a festa com ambos os modos. Mas qualquer deck de aterragem mais ou menos usa isso aqui também, pois artefato não é muito comum em deck de aterragem. Scrounge for Eternity, ou Vasculhar pela Eternidade, feitiço por 2 manas quaisquer e preto, como custo adicional para conjurar esta mágica, sacrifica um artefato ou criatura, e devolva o card de criatura espaçonave e alvo com valor de mana 5 ou menor do seu cemitério para o campo de batalha. Depois disso, cria uma ficha de sonda. Essa aqui é uma daquelas incomunzinhas que ninguém dá bola, e sinceramente eu pensei muito se ela valia ou não a pena aqui. Mas olhando a carta anterior e o tanto de hate de artefato que tem saído, principalmente por conta de tesouros, né, vamos ser honestos, eu acho que acelerar mana com terrenos nunca esteve tanto em voga. E o juntar reanimação, que é algo tipicamente preto, com ramp de pântanos, que é algo também tipicamente preto por conta dos seus terrenos da cabala, eu vejo potencial nisso aqui. O conjunto da obra vale, se é que vocês me entendem. Space Time Anomaly, ou Anomalia Espaço-Tempo. Feitiço por 2 manas quaisquer branco e azul. O jogador alvo tritura uma quantidade de cards igual ao seu total de vida. Essa carta é o cúmulo do se o seu deck se importa com isso, você já vai saber de cara. Fecha aspas. Pois triturar é algo muito de nicho. No último ano ou 2, temos visto cada vez mais opções de trituração em massa, de forma que o arquétipo tem ganhado espaço até. Não acho que seja meta, mas tenho certeza que alguns desses decks podem utilizar essa anomalia. Como
Mesmo quem não quer nada, sei lá, bota isso aqui em algo que rouba criaturas inimigas, reanimando elas de alguma forma, tritura umas 40 cartas do oponente, você vai ter muita opção. Também funciona nesse contexto. Starfield Vocalist, ou Vocalista do Campo Estelar, uma criatura humano bardo por 4 manas que diz que, se uma permanente entrando no campo de batalha fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade é desencadeada uma vez adicional. Ele tem um Warp por um mana qualquer e um azul. Primeiramente, o Warp nisso aqui é muito legal, pois de novo, às vezes você tá com uma inala da vida ou qualquer coisa que desencadeia habilidades e você só quer explodir por um turno. E é o que essa carta faz, simplesmente. Ela explode turnos, com maestria. De novo, cuidado com ter decks cheios de cartas que amplificam o potencial sem ter cartas que ativam esse potencial. Mas se a sua lista já tá redondinha, cheia de efeitos que entram no campo de batalha, ou saem, ou qualquer outra coisa, isso aqui pode ser aquele plus que tá faltando. O temperinho que melhora a janta. Starwinder, ou Enrolador Estelar. Uma criatura Leviatã 7/7 por 7 manas. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, você pode comprar aquela quantidade de cards, e ele vai ter Warp por 2 manas quaisquer, azul, azul. Lembra do bicho lá atrás, preto, que compra uma card por jogador oponente? Pois é, isso aqui é a versão azul escalonada para decks de monstros marinhos. Até porque isso aqui é um Leviatã. Bicho sólido e estando no azul, às vezes dá até pra blinká-lo, mantendo a criatura em jogo. Umbral Color Zealot, ou Zelote do Colar Umbral. Uma criatura humano clérigo por um mana qualquer e um preta, que diz, sacrifica outra criatura ou artefato e vigie 1. E vigiar é aquela habilidade que você pode olhar o topo do seu grimório e você pode colocar aquela carta em seu cemitério. Esse aqui é o irmão perdido egoísta da Vidente Visceral. Irmão perdido pois sacrifica para olhar o topo, e egoísta pois ele não pode se sacrificar. E ambas são excelentíssimas cartas de Magic. Virulent Silencer, ou Silenciador Virulento, uma criatura artefato robô assassino por 3 manas, que diz que toda vez que uma criatura artefato não ficha que você controla causa dano de combate a um jogador, aquele jogador recebe 2 marcadores de veneno. E aí a carta te lembra que um jogador com 10 ou mais marcadores de veneno perde o jogo. Ok, essa que eu admito não ser a melhor carta do mundo, pois veneno não é a melhor mecânica do mundo. Mas esse vídeo aqui foi aberto dizendo que eu trouxe cartas que me animam e que te ajudam a conhecer a coleção. E eu não acho que dá pra dizer que você conhece Edge of Eternities sem conhecer a mais nova forma de matar por veneno. Que é uma condição de vitória que, querendo ou não, é amada por muitos. Bota isso aqui no seu deck de sai e transforma aquele cagalhão de Tóptero em letal. E por fim, Weapons Manufacturing, ou Manufatura de Armas. Um encantamento por um mana qualquer e um vermelho, que diz que toda vez que um artefato não ficha que você controla entra no campo de batalha, cria uma ficha de artefato incolor chamada Munições, que diz: quando essa criatura deixa o campo de batalha, ela causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. Muito flavor, né? Você lança a munição e ela dá dano. Eu vou ser sincero, olha a duração desse vídeo, cara. Eu tô cansado, então vamos fechar assim, simples, numa vibe meio low profile, dizendo que isso aqui roda em listas de artefato. Pois artefato, fazendo mais artefato ainda, não tem como ser algo ruim. E para mais informações de como utilizar isso, consulte o jogador de Breia e Hagost local mais próximo de você, pois eles vão saber te informar melhor. Bom, por hoje é isso. Meu amigo, olha a duração desse vídeo, hein? Mas, se vocês curtiram, por favor, façam coisas que deixam o YouTube feliz. A maioria das pessoas que assistam não é inscritas e eu gostaria muito que isso mudasse. E no mais, me digam qual ou quais foram suas cartas favoritas de Edge of Eternities. Pois de verdade, a coisa que eu mais gosto de fazer no tempo livre é ficar lendo comentário e eu vou adorar saber. E meu veredito final para Edge of Eternities é que foi uma coleção sólida. É uma pena que o foco dela foi tirado tão rápido, com a Wizard simplesmente atropelando ela de spoiler de Avatar, Homem-Aranha. É uma pena, eu acho que os sets principais não são valorizados hoje em dia como eles eram antigamente. E eu vejo assim, uma má vontade, talvez, da galera com essa coleção aqui, que eu não consigo culpar no povo. Até porque pega mal, né, se eu culpar o meu próprio público. Pois sim, tem muita coleção, pra que eu vou dar bola pra Edge of Eternities? E eu acho que a gente tinha que dar bola, pois é uma coleção boa, tem umas cartinhas balanceadas no geral, não tô vendo nenhum oco da vida aqui. E o flavor tá simplesmente fantástico. Adorei o universo que eles estabeleceram aqui, e é uma pena que ficou tudo desperdiçado a troco de Universes Beyond the Hype. Realmente uma pena. E olha, eu queria deixar aqui por último um alô para todos os meus apoiadores, pois vocês fazem isso daqui acontecer. Em especial, um salve para o nosso patrão generoso, Fake Selbit. Valeu, amigo, fica até meio sem jeito, mas brigadão mesmo, é de coração. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo e eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Manuel,
vou tomar água, pois eu esqueci de trazer água pra gravar. E esse é o Budgetório. Até mais!